Olá, boa tarde. A crise na Bolívia, o ex-presidente Evo Morales buscou asilo político no México depois de renunciar ao cargo. Ele embarcou num avião da Força Aérea Mexicana junto com o agora ex-vice-presidente. A Organização dos Estados Americanos faz uma reunião de emergência ainda hoje para discutir a situação na Bolívia. E brasileiros contam as dificuldades que passam por lá. E ainda, o setor de serviços teve o melhor mês de setembro desde 2014. Entrou em vigor hoje a reforma da Previdência. Pacientes com câncer demoram até 9 meses para conseguir tratamento pelo SUS no Rio de Janeiro. A afirmação é da Defensoria Pública da União. Mais 2 condenados pela Lava Jato recebem autorização para deixar a cadeia por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância. Uma batida de trens matou 16 pessoas e deixou mais de 40 feridos em Bangladesh. E os palestinos lançaram mísseis em cidades israelenses depois que Israel matou um líder militar palestino. O Jornal Hoje está começando. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, vai desembarcar daqui a pouco na Cidade do México. O governo mexicano decidiu oferecer asilo político a Evo, que renunciou ao cargo no domingo, depois de quase 14 anos no poder, porque considera que a vida e a integridade de Evo correm risco lá na Bolívia. O país continua num vácuo de poder e a Assembleia Legislativa boliviana deve se reunir hoje à tarde para definir quem assume a presidência. Segurando uma bandeira do México, Evo Morales deixou a Bolívia ontem à noite. O avião da Força Aérea Mexicana decolou do aeroporto de Chimoré, no estado de Cochabamba, reduto político de Evo, levando também o ex-vice-presidente, Álvaro Garcia Linera. Nas redes sociais, Morales declarou que dói deixar o país por razões políticas e que, em breve, voltará com mais força e energia. De madrugada, o avião fez um pouso em Assunção, capital do Paraguai, para abastecer. Hoje de manhã, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, falou sobre as dificuldades em tirar Morales da Bolívia e as negociações com vários países da região para usar o espaço aéreo. Foi como uma viagem pela política latino-americana e como são tomadas as decisões e os riscos, definiu o ministro. O México negociou com países da América Latina o trajeto de Evo Morales. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que o governo brasileiro autorizou que o avião passasse pelo nosso espaço aéreo. Foi um pedido do México, atendido pelo Brasil. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, disse que também ofereceu asilo a Morales. E disse ainda que se ele renunciou à presidência, não se pode falar em golpe de Estado. Em suas redes sociais, Evo voltou a falar que sofreu um golpe e postou uma foto deitado no chão, dizendo que assim passou a primeira noite depois de deixar o cargo. Antes da partida de Evo, o comandante das Forças Armadas da Bolívia anunciou que enviaria tropas às ruas para reforçar a segurança e impedir uma escalada da violência. A polícia pediu que os moradores de La Paz ficassem em casa durante a noite. As ruas da capital ficaram desertas e a polícia de choque fez a patrulha. Apesar de estar mais calmo que a madrugada anterior, ainda dava para ouvir barulho de bombas em alguns lugares. Moradores fizeram bloqueios e barricadas com fogo para controlar a entrada de pessoas nos bairros. Hoje à tarde, está marcada uma reunião na Assembleia Legislativa para analisar a renúncia de Evo Morales e os rumos do país. A senadora de oposição, Jeanine Áñez, disse que a maioria dos parlamentares que apoiavam o ex-presidente confirmaram presença. Ontem, sob forte esquema de segurança, a senadora chegou à Assembleia Legislativa e disse que iria assumir a presidência da Bolívia. Como segunda vice-presidente do Senado, ela seria a próxima na linha de comando do país, após a renúncia de Evo Morales, do vice-presidente, dos presidentes da Câmara e do Senado no domingo. Áñez disse que é urgente dar certeza às pessoas e uma solução à crise. E deixou bem claro que isso será apenas uma transição para convocar novas eleições.
Você viu na reportagem da Camila Bonfim que tem reunião na Assembleia Legislativa da Bolívia hoje à tarde. Tem outra reunião, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, vai se reunir hoje para debater a situação na Bolívia. Essa reunião acontece em Washington, onde está a nossa repórter Raquel Carnembu. Raquel, boa tarde, conta tudo para a gente. Quem que convocou essa reunião? Oi, Maju, boa tarde a você, a todo mundo. Olha, essa reunião extraordinária que acontece aqui do Conselho Permanente na OEA, que acontece hoje às 5 horas no horário de Brasília, foi convocada pelo Brasil e por outros 7 países, incluindo os Estados Unidos, a Colômbia e a Venezuela. O representante de Juan Guaidó, que a OEA considera o presidente interino da Venezuela. E os países vão analisar o relatório daquela auditoria que foi feita pela OEA e que encontrou irregularidades na eleição do dia 20 de outubro, que deu vitória em primeiro turno na Bolívia para Evo Morales. Maju. E Raquel, pelo que você apurou por aí, qual que deve ser a posição dos países? O que deve sair dessa reunião? Olha, Maju, os países estão articulando neste momento um comunicado conjunto para ser divulgado aí ao fim da reunião, então, dessa tarde. Eles buscam consenso, mas haverá divergência sobre a questão se houve um golpe ali na Bolívia. Pelo menos os 8 países que convocaram essa eleição devem pedir novas eleições ali no país e também defender uma transição pacífica e constitucional ali de poder. E na contramão, os países que aliados de Evo Morales, como é o caso do México, como vocês viram, eles devem usar essa sessão de hoje para dizer que há, na verdade, um golpe de Estado em curso ali na Bolívia. Maju. Obrigada, Raquel. E muitos brasileiros que moram na Bolívia estão relatando a situação de medo e a dificuldade de voltar para o Brasil. Muita confusão e barulho de bomba. É isso que o Paulo Júnior tem presenciado todas as noites na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele é brasileiro de Mato Grosso e mudou para lá para fazer faculdade de medicina. Acaba tendo um grupo de vandalismo que aproveita dessa situação para agir com violência no período da noite. Cerca de 6.000 estudantes brasileiros fazem faculdade na Bolívia, a maior parte de medicina. Só em Santa Cruz de la Sierra são mais de 1.200, onde estão acontecendo os bloqueios e conflitos. A Alana Gomes também vive em Santa Cruz de la Sierra. Ela é de Tangará da Serra, em Mato Grosso, e também estuda medicina. Há mais de 20 dias vem enfrentando os efeitos da greve geral no país. Não estamos tendo aula, não estamos tendo prática, não temos como nos locomover para esses ambientes de participação de classe. Os brasileiros têm relatado dificuldade em conseguir voltar para casa. As estradas estão bloqueadas, os aeroportos estão abertos, mas os voos são caros e é difícil passar pelos bloqueios e chegar até o aeroporto. Se você quiser viajar, que é o meu caso, por exemplo, se eu quiser, eu tenho que sair muito mais cedo para chegar até o aeroporto de táxi. Eles deixam passar, mas você tem que descer, eles têm que revistar se está realmente indo, eles revistam a passagem, a identidade. 450 estudantes que vivem na Bolívia se organizaram por grupos em redes sociais e escreveram uma carta para o consulado brasileiro em Santa Cruz, pedindo apoio para conseguir voltar para casa e para que as aulas possam ser realizadas online. O fim do semestre está previsto para 11 de dezembro. O Itamaraty disse que a embaixada em La Paz está acompanhando a situação dos brasileiros na Bolívia e que tem orientado a todos para que fiquem em casa e façam estoque de água e comida na medida do possível. A situação na Bolívia é o tema do podcast O Assunto de hoje. A Renata Lopretti conversa com Carlos Delanoy, que é o nosso repórter enviado especial da Globo a La Paz. Também participa Oliver Stuckel, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar de Hong Kong agora, porque lá a onda de protestos violentos entrou no 6º mês seguido. A polícia disse que a região está à beira do colapso total. Vejamos aqui, ó. Hoje teve confronto no centro financeiro
Para dispersar a multidão, policiais usaram mais uma vez bombas de gás lacrimogênio. Teve protesto também em 2 universidades. Os manifestantes improvisaram escudos com guarda-chuvas e colocaram fogo em barricadas para evitar a aproximação da polícia. Esses protestos, que pedem mais democracia na região, acontecem pelo 2º dia seguido em horário de grande movimento. E um dia depois de um policial ter atirado a queima-roupa em um jovem de 21 anos. A líder do executivo, Karen Lam, disse que a violência já ultrapassou os limites. A reforma da Previdência foi promulgada hoje de manhã. A maioria das regras já passa a valer após a publicação no Diário Oficial da União. A gente vai ver aqui algumas dessas regras, como a seguinte, olha só. Com a promulgação, os homens só poderão se aposentar aí com 65 anos de idade, quando completarem 65, e as mulheres 62 anos. Isso vale tanto para os trabalhadores da iniciativa privada quanto para os do setor público. Essa reforma estabeleceu também um tempo mínimo de contribuição. E aí tem diferença. Na iniciativa privada, são 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. No setor público, 25 anos para os dois, com pelo menos 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. A reforma também mudou o cálculo do benefício, de quanto cada um vai receber de aposentadoria. E essas mudanças começam a valer já. Agora, 6 regras de transição que mudam as condições para quem está prestes a se aposentar também já estão valendo. Mas as novas alíquotas só começam a ser cobradas em março do ano que vem. A reforma da Previdência foi promulgada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A Raquel Porto Alegre está lá. Raquel, boa tarde. Você está desde cedo acompanhando. Como é que foi a sessão? Oi, Maju, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Olha, tô desde cedo, sim, por aqui. Foi no plenário do Senado a sessão solene para promulgação da reforma da Previdência. Participaram o presidente da Câmara, o presidente do Senado, também os relatores da reforma da Previdência nas 2 casas. O presidente Jair Bolsonaro não participou da cerimônia. Logo no início da sessão hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou a emenda à Constituição, mudando então as regras da Previdência, e isso porque emendas constitucionais são promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado. Agora, o texto precisa ser publicado no Diário Oficial da União, como você disse. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante o discurso dele, falou que essa foi uma reforma social e que ele falou também da necessidade de se fazer uma reforma tributária, não só a reforma da Previdência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou que a economia, que ficou ali em torno de 800 bilhões de reais em 10 anos, pode não ter sido aquela imaginada pelo governo, mas que foi a possível de ser feita nesse momento para atender a todos. Alguns líderes no Senado e também deputados discursaram falando dos trabalhos ao longo desses 9 meses no parlamento e também da importância da reforma da Previdência para o equilíbrio das contas públicas. Entre eles, quem falou foi o relator da reforma da Previdência no Senado, o senador Tasso Gereissati. Vamos ouvir um trechinho. Acredito que é um passo fundamental para que o nosso país possa deslanchar e retomar o seu caminho e seu destino de crescimento. É muito difícil fazer um texto em que se equilibre a consciência social que é tão forte dentro deste Congresso, na Câmara, neste Senado, a preocupação com as populações mais vulneráveis num país tão injusto e, ao mesmo tempo, ter em mente a importância do equilíbrio fiscal. Agora, Raquel, reforma promulgada, beleza, valendo, mas ainda temos aí pela frente a PEC paralela para saber se municípios e estados vão adotar aí as regras também, não é isso?
É isso mesmo, Maju. PEC paralela que nasceu aqui exatamente no Senado, foi uma proposta do senador Tasso Gereissati para incluir estados e municípios. E aí a PEC paralela vai ser retomada agora à tarde aqui no Senado, numa sessão que vai analisar primeiro as sugestões de mudanças ao texto, que são os chamados destaques. Tem 4 destaques para os senadores analisarem hoje à tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quando deixou aqui o plenário do Senado, disse o seguinte, que se eles conseguirem vencer essa primeira etapa aí de analisar os destaques e concluir o primeiro turno, ele falou que é possível aí também votar em segundo turno hoje a PEC paralela. Vamos ver se isso é possível realmente. A gente vai acompanhar aqui hoje à tarde, Maju. Vamos acompanhar, porque PEC a gente sabe que é demorada. O G1 tem uma calculadora com todos os detalhes para você descobrir quando vai se aposentar. É só entrar lá no site. A proposta de emenda à Constituição que visa permitir a prisão a partir da condenação em segunda instância começou a ser discutida hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os deputados vão decidir se a proposta apresentada pelo deputado Alex Manente, do Cidadania, atende aos critérios constitucionais para tramitar na casa. O texto de Manente altera o artigo 5º, considerado por alguns juristas como uma cláusula pétrea da Constituição. Este artigo trata da presunção de inocência e estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para juristas ouvidos pela TV Globo, a mudança só poderia ser feita por meio de uma Assembleia Constituinte. Na tentativa de costurar um acordo e viabilizar a votação, o deputado começou a recolher assinaturas para apresentar uma nova proposta. A ideia do deputado é mudar os artigos 102 e 105 da Constituição e, segundo ele, diminuir a quantidade de recursos nos tribunais superiores a que o réu tem direito. Estamos aproveitando o momento em que se está discutindo a prisão em segunda instância para consolidar o trânsito em julgado na segunda instância e diminuir o espaço recursal que existe nos processos jurídicos no Brasil. Isso daria maior celeridade, não permitiria que teríamos recursos apenas protelatórios e faríamos com que o sistema brasileiro fosse mais rápido. Há outras frentes na Câmara em defesa da prisão em segunda instância. Uma delas é a Comissão Especial sobre o novo Código de Processo Penal, que propõe a mudança por projeto de lei. O relatório da comissão deve ser apresentado no fim do mês. O pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, também previa a prisão depois de decisão colegiada. Mas o trecho foi retirado pelos deputados durante o grupo de trabalho. Ele pode ser reincluído na votação em plenário, que ainda não tem data marcada. Outra alternativa é por um projeto de lei. Depois da decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, que decidiu contra a prisão após condenação em segunda instância, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, apresentou aqui na Câmara um projeto para mudar o artigo do Código de Processo Penal que trata sobre a prisão a partir de segunda instância. A mudança via projeto de lei tem tramitação mais simples do que uma proposta de emenda à Constituição e não requer mais do que os votos de 257 deputados e 41 senadores. A PEC exige os votos de 308 deputados e 49 senadores. Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, do STF, já se manifestaram publicamente contra a possibilidade de os parlamentares mudarem esse ponto da Constituição. Eles afirmam que o trânsito em julgado é cláusula pétrea, que não pode ser alterada. No entanto, ao menos 7 ministros do Supremo deram votos no sentido de que o Congresso pode mudar o Código de Processo Penal para estabelecer prisão após condenação em segunda instância. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, defendeu durante o voto na semana passada que o Congresso pode alterar a legislação, desde que não interfira na presunção de inocência, o que, segundo o ministro, é cláusula pétrea e não pode ser mudada. Mais 2 condenados pela Lava Jato foram beneficiados pela decisão do Supremo Tribunal Federal contra a prisão de réus após condenação em segunda instância. O ex-executivo da empreiteira Engevix, Gerson Almada, foi libertado ontem à noite. Ele tem 2 condenações em segunda instância por lavagem de dinheiro, corrupção e associação criminosa, com penas que somam 63 anos de prisão. Também ontem, a Justiça Estadual mandou soltar o lobista Fernando de Moura, que até agora não saiu da cadeia. Ele foi condenado a 12 anos e meio de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Dos 13 condenados pela Lava Jato em Curitiba, que estavam em regime fechado, 5 já deixaram a cadeia.
presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com integrantes do PSL e esse é o assunto da Andréia Sadi. Andréia, conta pra gente, boa tarde. Essa reunião é para tratar da saída ou permanência do presidente no partido? Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, essa é a grande expectativa do dia na política. O presidente Bolsonaro já vinha sinalizando essa intenção de deixar o PSL e convidou alguns parlamentares para discutir o futuro dele na legenda. Se ele sai, se ele fica, a expectativa é de que ele anuncie que ele vai, sim, sair do partido. Bom, Maju, e aí a pergunta que fica: para onde ele vai? Ele pode criar um novo partido? Isso também vai ser um dos temas dessa reunião. E qual vai ser o futuro do PSL, o partido que ele pode deixar? O PSL é presidido pelo deputado federal Luciano Bivar, que tem feito conversas nos bastidores, na verdade esperando, aguardando a saída do presidente Bolsonaro para avançar em articulações para fundir o partido com outras legendas. Principalmente, eles estão de olho no DEM. O DEM é o partido que é presidido pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, e lá no Congresso tem a presidência das duas casas legislativas. Tem no Senado Davi Alcolumbre e na Câmara dos Deputados Rodrigo Maia. O DEM, ele também aguarda qual vai ser a movimentação, a posição do presidente Bolsonaro antes de avançar nessas conversas sobre fusão. Maju. Agora, Sadi, ele saindo do PSL assume uma posição de oposição ao presidente? Maju, importante sua pergunta, porque o próprio Luciano Bivar, eu conversei com ele há algumas semanas e ele me disse que não, que o PSL ele tem essa agenda econômica liberal, está casado com isso e ele vai fazer essas conversas de fusão, mas sem entrar para a oposição ao governo, principalmente na agenda econômica. Por que tudo isso é importante, Maju, para a gente explicar para quem está assistindo a gente, eu vou devolver para você aí no estúdio. Está em discussão o fundo partidário, aquele dinheiro público. O PSL saiu de uma bancada nanica no ano passado para a segunda maior na Câmara dos Deputados, portanto, ele tem cerca de 110 milhões de reais, então os parlamentares disputam esse dinheiro. O PSL, como eu disse, partido do presidente Bolsonaro, eles vão discutir, de fato, se eles vão fundir com outro partido, como é o caso do DEM, e aí pode engrossar a bancada também lá na Câmara dos Deputados. O DEM tem cerca de 30 deputados, vamos ver no caso do PSL quem fica, quem sai, eles têm cerca de 50 deputados, Maju. Então, isso é o que está em jogo nessa discussão sobre o partido, sobre quem fica e quem vai nessa discussão do PSL. Obrigada, Andréia Sadi. Uma operação da Polícia Civil e do MP estadual, do Ministério Público Estadual, prendeu 4 pessoas suspeitas de fraudar uma licitação de venda de papel para o governo do Rio. Com o chefe da quadrilha, foram apreendidos 2 carros e uma moto de luxo e até uma lancha. A lancha do empresário foi apreendida em Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro. Policiais estiveram na casa de praia dele e também na casa de campo, que fica na região serrana. Os bens estão bloqueados. Segundo os investigadores, Walter José da Silva fraudou uma licitação para fornecer papel ao governo do estado do Rio em 2016, na gestão de Luiz Fernando Pezão, do MDB, e causou um prejuízo de 10 milhões e 600 mil reais aos cofres públicos. A polícia afirma que 2 empresas fizeram ofertas usando o mesmo computador. Essa é a primeira operação com mandados expedidos pela nova vara especializada contra o crime organizado do Tribunal de Justiça do Rio. Os policiais chegaram aqui nesse prédio, em Niterói, na região metropolitana do Rio, por volta das 6 horas da manhã. O endereço, de frente para o mar, é um dos metros quadrados mais caros da cidade. Eles saíram 4 horas depois, com o empresário Walter José da Silva preso. Outras 3 pessoas foram presas, todas da mesma família. Elas vão responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação. 2 mandados de prisão não foram cumpridos porque os alvos estão no exterior. Com os investigados, a polícia ainda apreendeu mais de 30 mil reais em dinheiro. A defesa de Walter José da Silva disse que está tomando conhecimento do processo e que vai se pronunciar no momento oportuno. No Rio de Janeiro, um levantamento da Defensoria Pública da União aponta um dado impressionante. Um paciente com câncer tem que esperar por até
9 meses para começar o tratamento. Pela lei, um tratamento assim deveria começar no máximo em até 60 dias depois do diagnóstico. Desde o diagnóstico em julho, a angústia da dona Eliane só cresce. O câncer começou na mama, mas já avançou. E o início do tratamento só foi agendado para o ano que vem. Uma pessoa que tem um câncer de mama já evoluído, com metástases, 4 metástases no pulmão, tem condições de esperar até fevereiro? Não tem. Depois do desabafo da dona Eliane, o Hospital Federal dos Servidores do Estado antecipou a consulta. Mas o tempo de espera ainda está muito fora do prazo estipulado pela lei. Ela determina que o tratamento tem que começar em até 60 dias depois do diagnóstico. No Rio, apenas 6,4% dos casos de câncer de mama começam a ser tratados dentro desse prazo, o pior índice do país. Mas aqui o descaso independe do tipo de câncer. Em setembro, o seu José Carlos foi diagnosticado com tumor no estômago. Mas o irmão conta que, pelo sistema de regulação, ele só conseguiu marcar a primeira consulta com o oncologista para o fim de novembro, no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. Tinha que ser atendido muito antes, porque isso aí não vai aguentar. Ele vai terminando morrer nessa espera aí. Tentando de toda forma conseguir. Acho a covardia muito grande que eles fazem com a gente. Falta de vagas, falta de médicos, de medicamentos, equipamentos quebrados. Essas são as maiores dificuldades para os pacientes de câncer do estado do Rio. Um levantamento da Defensoria Pública da União mostra que mais de 1.700 pessoas aqui têm algum caso de câncer diagnosticado, mas não conseguem começar o tratamento. E nem quando começam, há a certeza de que vão conseguir terminar. A mãe da Ariana e da Cristina tem câncer no intestino. Começou a se tratar em dezembro, mas o atendimento foi interrompido. O médico não trabalha mais no Hospital Federal de Bom Sucesso. Pela primeira vez, eu vi minha mãe falando: eu tô com vontade de desistir. E desistir da vida. Gente, está sendo tirado deles o direito de lutar pela vida. A União e o município do Rio de Janeiro vem retirando o tempo de cura de milhares de pacientes. A perplexidade da Defensoria é que esse paciente, em muitos casos, ele não vai a óbito pela doença, mas ele vai a óbito pelo tempo de espera necessário para obter o diagnóstico, a primeira consulta e o seu exame. A gente se sente o quê? Humilhado, porque é uma coisa que você tem direito, que você precisa, e parece que você está aqui sentado na calçada pedindo uma esmola. Eu não estou pedindo favor, é uma coisa que eu tenho direito. O Ministério da Saúde disse que o gestor local, ou seja, a Secretaria Estadual da Saúde, é responsável pela manutenção de equipamentos e a gestão das filas. O Ministério disse ainda que em 8 anos os recursos federais para tratamento de câncer na rede pública passaram de 2 bilhões e 200 milhões para 4 bilhões e 400 milhões de reais, sem contar os recursos para prevenção e diagnóstico. A gente procurou a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, mas ainda não teve retorno. Já a Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que se esforça para reduzir os prazos do diagnóstico de câncer e afirmou que não há demora no atendimento. Sobre o caso do paciente José Carlos, o Hospital Universitário Antônio Pedro disse que não faz atendimentos de urgência e não consegue fazer encaixes para respeitar os agendamentos. O hospital diz ainda que o seu José Carlos vai ser atendido na data marcada. Agora, o caso da dona Josefa Elisete, o Hospital Federal de Bom Sucesso disse que vai contratar novos oncologistas e que o tratamento e as cirurgias dos pacientes com câncer estão sendo feitos normalmente. Ainda hoje, cidades israelenses são alvo de mísseis depois da morte de um líder militar palestino. E a seguir, o setor de serviços tem o melhor mês de setembro desde 2014. E a decisão do governo federal de acabar com o DPVAT, o seguro obrigatório para veículos. Até já. O IBGE divulgou hoje o resultado do setor de serviços em setembro e teve crescimento de
1,2% em relação a agosto e de 1,4% em relação a um ano atrás. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa passou de 0,6% para 0,7%, o que representa um leve ganho aí de ritmo. O desempenho de serviços é importante por quê? Porque o setor responde por cerca de 70% do PIB do país. O desempenho de setembro foi o melhor para o mês desde 2014. O governo federal lançou um programa para estimular a oferta de emprego com a liberação de crédito para os pequenos empreendedores e pessoas que não têm conta em banco. O principal objetivo é esse aqui, oferecer vagas para esse grupo de pessoas, trabalhadores de 18 a 29 anos, que recebam no máximo R$ 1.497, um salário mínimo e meio. Para a empresa que participar do programa, a contribuição para o FGTS diminui aí, cai de 8% para 2%. Em caso de demissão, sem justa causa, a multa de 40% cai pela metade, de 40% vai para 20%. O empregador só pode ter 20% do total de funcionários aí nessa condição. E os contratos vão ser de 2 anos. A previsão é que a arrecadação caia 10 bilhões de reais. Mas aí, para compensar, será cobrada uma contribuição de 7,5% de todos os trabalhadores que recebem o seguro-desemprego. A taxa de desocupação na faixa aí de 18 a 29 anos é de 26%. Esse índice é o dobro do índice geral, né? E segundo o IBGE, o Brasil tem hoje 12 milhões e meio de desempregados. A partir do ano que vem, o DPVAT, mais conhecido como seguro obrigatório, vai acabar. A medida provisória, editada pelo governo federal, ainda precisa ser aprovada por deputados e senadores. O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Até outubro deste ano, quase 300 mil benefícios foram pagos no país em coberturas por morte, invalidez permanente e despesas médicas. Os valores variam entre R$ 13.500 em caso de morte ou invalidez permanente e até R$ 2.700 por despesas médicas e hospitalares. A medida provisória anunciada ontem põe fim ao seguro. Os acidentes ocorridos até o dia 31 de dezembro deste ano vão continuar cobertos pelo DPVAT. De acordo com o governo federal, a medida é para evitar fraudes e segue uma recomendação do Tribunal de Contas da União. O Luiz demorou 2 anos para conseguir receber R$ 6.000 depois que caiu da moto e quebrou o ombro. Demorou 2 anos, mas eu recebi. Extinguindo o DPVAT, eu não sei o que a população poderá recorrer para poder auxiliar nessas despesas aí de acidentes. No país, só 30% da frota circulante tem outros seguros que cobrem o atendimento às vítimas, segundo a SUSEP. Quando sofre um acidente, aí a gente vê que por esse lado a gente vê que vai fazer falta também, porque aí a gente está sem amparo nenhum, né? Quem estiver fora da cobertura de seguros privados, segundo o governo, vai ter o benefício de prestação continuada em casos de invalidez para pessoas de baixa renda. E segurados do INSS contam com aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e de pensão por morte. Agora, meu filho, fica aí por conta do SUS. Dos recursos arrecadados pelo seguro DPVAT, metade vai para a União, sendo 45% para o Sistema Único de Saúde. No ano passado, foram mais de 2 bilhões de reais. A medida prevê que a cobertura de atendimento às vítimas de casos que estiverem em andamento até o fim deste ano deverão ser mantidos até 2025. E você já ouviu falar de portabilidade do financiamento imobiliário? Pois é simples. Quem tem financiamento de imóvel pode trocar de banco para pagar menos. E com a queda de juros, isso tem acontecido cada vez mais. Mas é preciso fazer as contas direitinho, porque essa troca de banco também tem custo. O Silvio financiou a compra deste apartamento e ainda tem 10 anos de prestações previstas até quitá-lo. Mas ele acha que consegue pagar menos e está avaliando outros financiamentos. Eu ainda acho que as taxas vão cair, então estou esperando um pouco para ter maior poder de negociação. As operações de portabilidade imobiliária vêm crescendo no segundo semestre. De julho para cá, o número triplicou. A explicação está na queda da taxa média de crédito imobiliário. Segundo o Banco Central, ela passou de 8,2% em agosto para 7,5% em setembro.
Para quem está pagando a casa própria, a hora é de negociar, mas tem de fazer as contas e comparar muito, porque os bancos oferecem taxas diferenciadas de acordo com o perfil do cliente e costumam oferecer um pacote de serviços para garantir taxas menores. Ninguém é obrigado a aceitar o pacote, mas o Silvio pegou um novo cartão de crédito, fez aplicações e contratou um seguro no banco para conseguir uma taxa melhor. Era 9 e pouco, para conseguir os 7,99 eu precisava contratar todos esses serviços. Esse economista diz que as taxas agora são as menores praticadas nos últimos 4 anos. Mas antes de fazer a portabilidade, tem que avaliar também o custo efetivo total, que inclui tributos, tarifas, seguros, IOF, inflação e outros gastos que são compulsórios na portabilidade, como taxas de cartório, que variam em cada estado, e a avaliação do imóvel. Quando ela comprou originalmente, ela já passou por isso. Então ela tem que lembrar que isso vai acontecer novamente. Avaliar com calma e lembrar que é um compromisso que se assume por um prazo muito longo. Você vai carregar isso por 10, 20, 30 anos na sua vida. Tem ouro chegando aqui ao JH no Mundial de Atletismo Paralímpico, lá em Dubai. O Brasil conquistou agora há pouco o ouro na prova dos 100 metros da categoria T47. A gente vai ao vivo falar com o repórter Fernando Saraiva. Oi, Fernando, conta pra gente aí quem é o atleta paralímpico mais rápido do mundo. Como é que foi essa prova? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Mais do que ouro, prata e bronze na mesma prova, você disse, 100 metros rasos, na classe T47, que é para amputados de membros superiores. Ouro para ele aqui, ó, para o Petrúcio Ferreira, a prata para o Washington Júnior e o bronze para o Johansson Nascimento. O Petrúcio correu agora há pouco para a marca de 10,44. Na semifinal ele correu, a gente está vendo a prova aí, ó, 10,42, então ele sai daqui campeão mundial, classificado para os Jogos de Tóquio e como o homem mais rápido do mundo do esporte paralímpico. Mais que um sonho, Petrúcio, esse campeonato mundial para você? Esse é o campeonato dos sonhos. Consegui concretizar aqui meus sonhos, ser campeão mundial e me tornar o paralímpico mais rápido do mundo. Que isso venho trabalhando já há 5 anos, treinando bastante forte e consegui obter esse bom resultado. E não quero parar por aqui, tá? Olha aqui, Maju, nesse 6º dia o Brasil chegou à marca de 25 medalhas, são 9 de ouro. O Brasil já superou a campanha do último Mundial em Londres 2007 e a gente ainda tem mais 3 dias, Maju. É isso, não para não, Petrúcio. Obrigada, Fernando, valeu, parabéns para ele aí. A seguir, um acidente de trem deixa dezenas de mortos e feridos em Bangladesh. Israel é alvo de mísseis depois da morte de um líder militar palestino. E a previsão do tempo para todo o Brasil. Até já. O exército de Israel matou um líder militar de um grupo palestino na faixa de Gaza. Palestinos revidaram disparando mísseis em direção às cidades israelenses. A gente vai conversar agora com a Marina Isidro, que está lá em Londres, para saber como é que foi esse ataque, se atingiu civis. Boa tarde, Marina. Oi, Maju, boa tarde para você e para todos. Segundo informações de hospitais de Israel, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de 8 anos. Os palestinos dispararam pelo menos 150 foguetes contra Israel em áreas próximas à faixa de Gaza, em resposta aos ataques israelenses durante a madrugada. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um deles caiu a poucos metros dos carros que passavam em uma rodovia. Um motorista também fez o registro. Sirenes de alerta tocaram em várias cidades, inclusive mais ao norte, como em Tel Aviv. Escolas fecharam por precaução. O sistema de defesa de Israel conseguiu interceptar mísseis com drones antes deles atingirem o solo, mas alguns acabaram caindo em casas e prédios. Tudo isso aconteceu depois que o governo de Israel matou o comandante da Jihad Islâmica, Baha Abu al-Ata, em Gaza na madrugada. Autoridades dizem que ele era uma ameaça e estava preparando ataques contra civis e tropas israelenses. Esse é o segundo maior grupo militar palestino em Gaza depois do Hamas. A imprensa da Síria afirma que Israel também atacou a casa de um oficial do grupo em Damasco, matando 2 pessoas, inclusive um dos filhos dele. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que não deseja a escalada da violência, mas vai fazer de tudo para proteger Israel. Maju. Obrigada, Marina.
E 16 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em um acidente com 2 trens em Bangladesh. A maioria dos passageiros estava dormindo na hora do acidente, que aconteceu a 100 quilômetros da capital do país, Dhaka. Equipes de resgate estão trabalhando para tirar as pessoas que ainda estão presas nas ferragens. Os 2 trens estavam no mesmo trilho, mas em direções diferentes e, por isso, acabaram batendo de frente. A polícia agora vai investigar por que os trens estavam usando a mesma rota. Previsão do tempo, Eliana Marques já está por aqui. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Por onde começamos hoje? Pelos temporais. A frente fria que provocou bastante chuva ontem lá no Rio de Janeiro, hoje foi para o Espírito Santo, Maju. Agora, é temporal com aquele pacote completo? Raio, rajada, às vezes granizo? Tem risco sim, menos para granizo. Agora, pode ter chuva volumosa, com raios e também com fortes rajadas de vento no Espírito Santo. Em Vitória, são esperados 30 milímetros de chuva e entre o sul do Espírito Santo e o norte do estado do Rio também tem possibilidade de chover bastante. Na cidade do Rio, ontem choveu muito em vários bairros, alguns registraram 70% da chuva do mês todo só ontem. Hoje ainda pode chover no Rio, imagens ao vivo de lá, só que hoje é chuva mais fraca, máxima de 26 graus no Rio, Maju. Agora, Eli, puxando a previsão aqui para o nosso lado, para São Paulo, a cidade amanheceu com vento gelado, parecia inverno, aquela primavera enganadora. Como é que fica? Bom, hoje é predomínio de céu nublado, de friozinho aqui em São Paulo, máxima de 23 graus por aqui, com uma condição de garoa. Agora em Belo Horizonte está bem mais abafado, olha, máxima de 29 graus, tem possibilidade de pancadas de chuva e em Campo Grande a chuva prevista para hoje diminuiu bastante. No Centro-Oeste, a única capital fora da área de chuva é Brasília, que a gente vê agora ao vivo, Ponte JK ao fundo, máxima de 34 graus hoje em Brasília, Maju. Você mostrou Sudeste, Centro-Oeste, quero saber como é que fica o tempo nas outras regiões do país. Bom, região Sul então, tem possibilidade de pancadas de chuva aqui, olha, no norte do Paraná, também na região de Florianópolis e à noite lá no oeste do Rio Grande do Sul. Na região norte, chuva se espalhando aí pela maioria dos estados e no Nordeste é predomínio de sol, com previsão de ventos um pouco mais fortes na região de Salvador, que está agora na nossa tela aí, região do Rio Vermelho, lá em Salvador, com máxima de 33 graus na capital baiana. De Salvador para Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde a ventania pode ser até mais forte, até 70 quilômetros por hora, e também pode ventar forte em Foz do Iguaçu, no Paraná, Maju. E amanhã? Bom, amanhã a gente continua aí com chuva volumosa no Espírito Santo, mas é de madrugada e de manhã. Ao longo do dia, também pegando essa área aqui, olha, que passa por Roraima e entre Mato Grosso do Sul e grande parte da região sul. E atenção, gaúchos, amanhã volta a chover onde os temporais causaram problemas na semana passada. Então, eu estou falando das regiões sul e oeste do Rio Grande do Sul, onde estão Alegrete, também Pelotas, passando ainda pelo oeste de Santa Catarina, pelo norte do Paraná e pela região de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, Maju. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. E olha esse número, 34 mil pessoas foram conhecer um pouco mais da vida e das muitas obras do gênio Leonardo da Vinci só na primeira semana da exposição que está aberta aqui em São Paulo. Um gênio, né, que surpreende todas as gerações. O homem que nasceu há mais de 500 anos foi capaz de imaginar um mundo que só seria possível séculos depois. Leonardo da Vinci foi pintor, arquiteto, engenheiro, cientista, desenhista, anatomista. As anotações deixadas pelo italiano serviram de base para a construção dessas réplicas que podem ser vistas e experimentadas na exposição. Tudo aqui foi construído com material e ferramentas que existiam na época de Da Vinci. Por mais que talvez o design, o tamanho não seja o mesmo, mas a gente não vai dar o princípio, é a base. Invenções que muito tempo depois serviriam de base para o carro, o helicóptero, a bicicleta. É incrível. Como ele pensava nisso tudo? Não sei de onde vem. De uma mente brilhante,
dona de uma imensa curiosidade em saber como as coisas funcionam. São 18 espaços que celebram 500 anos de um gênio, a mais completa e detalhada mostra já feita sobre ele. Surpreende até quem já nasceu na era da inovação. Quando a gente vai a um museu assim, tradicional, dificilmente consegue ver os mínimos detalhes de cada obra. Mas se um quadro ganha contornos grandiosos, a experiência, sem dúvida, fica ainda melhor. Essas projeções reproduzem obras de Leonardo da Vinci em altíssima definição. Aqui a gente se sente como se estivesse pertencendo àquele momento, como se estivesse dentro da obra de arte. No mundo digital, o visitante é uma testemunha da anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Ou pode perceber cada expressão na última ceia, trabalho feito sob encomenda para uma igreja de Milão. A Última Ceia é uma obra genial, magnífica, e hoje é muito difícil alguém conseguir vê-la, porque ela está na parede de um refeitório, de um convento, onde ela foi pintada, com limitação muito restrita ao acesso de pessoas. E claro, ninguém sai daqui sem saber um pouco mais sobre a pintura mais famosa do mundo. Os especialistas do Museu do Louvre, em Paris, onde Mona Lisa está exposta, revelam nesse espaço 25 segredos sobre a obra, que é considerada uma das mais importantes da história da arte. Aqui a gente observa a Mona Lisa de diferentes cores. Leonardo da Vinci aprimorou a técnica do efeito, que permite criar suaves gradações de tonalidades. Uma das descobertas é que a Mona Lisa é o último de 4 retratos pintados um em cima do outro. Tantas camadas de tinta emocionaram Dona Catarina, que aos 95 anos estreava em uma exposição de arte. É a coisa mais bonita que eu vi até hoje. Eu gosto de gente inteligente. Mesmo depois de 500 anos de sua morte, Da Vinci ainda não teve todos os segredos revelados. Muitos dos manuscritos feitos por ele não vieram a público até hoje. Como se já soubesse, um dos maiores gênios da humanidade se despede da nossa visita, sabendo que jamais deixará de ser revisitado. É isso aí, o Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Agora tem o Se Joga. Boa tarde, até amanhã.